Então, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Danilo Figueiredo, aqui do Polo de Pernambuco, da, da UPE. E aí eu vou tentar apresentar aqui para vocês o meu mapa conceitual Problemáticas da Educação Física. Como eu nunca utilizei mapas conceituais, eu consegui visualizar esse mapa sendo apresentado em 6 submapas, as problemáticas da educação física. E eu vou tentar gravar vídeos pequenos de cada um das problemáticas, tá bom? Achei mais didático dessa forma. A primeira problemática, o primeiro texto, como base, nós tivemos vários textos para trabalhar esses meses aí nessa disciplina, e a gente vai tratar do desinvestimento pedagógico, conhecido como rola-bola, versus as inovações pedagógicas. Vamos lá. Pessoal, eu utilizei cores para tentar ser mais didático, mostrar os movimentos onde se iniciam e terminam. Sei que poderia fazer isso com setas, com outras situações, mas a falta de prática me posicionou para esse movimento de utilizar as cores, tá? Então vamos lá. A educação física inovadora, inovações pedagógicas e desinvestimento pedagógico. Vamos analisar nos 3 movimentos aqui básicos, tá? A gente tem uma educação física aqui do lado esquerdo, e o processo de desinvestimento pedagógico. Como é que se caracteriza esse processo? Esse processo é um abandono aí da visão ou da responsabilidade docente pelo professor. A gente tem como característica aí uma ocupação dos alunos com atividade, a educação física vista apenas como atividade recreacional, com o sentido de ocupar os alunos dentro da escola. E quais são as características de uma aula nesse estilo, tá? Se é que podemos considerar uma aula, né? A escolha de atividades é feita pelos alunos, então chega lá e os alunos escolhem o que vão fazer naquele dia. Não há um planejamento, portanto. Em alguns casos, a ausência do professor no ambiente da aula, aquelas situações que o professor deixa a turma de responsabilidade de um aluno mais habilidoso, por exemplo, e se ausenta. A escolha pelos alunos em participar ou não, e aí normalmente quem é mais habilidoso, quem gosta da prática esportiva, por exemplo, é que fica lá participando, o resto dos alunos fica sentado na quadra, matando tempo. Os meninos costumam ser mais ativos, né? Há uma questão de gênero aí envolvida, que mais para frente a gente vai discutir, mas realmente é a maior participação dos meninos. E como a gente falou, os mais habilidosos direcionam a aula, tomam conta da aula, descaracterizando todo o processo e todo o objetivo da escola de ser um local onde a democratização dos saberes ocorre, e aí a gente tem esse comportamento. Já nas práticas tradicionais, antes da lei dos processos renovadores, a gente tinha uma educação física subordinada aos princípios da prática esportiva, né? A gente até tinha um movimento de confundir a educação física apenas como esporte. E quais são as características, né? A gente tinha aí uma educação física com a ideologia voltada para equipes de competição, a orientação para os mais habilidosos. Quem é mais habilidoso nesse processo aqui se encontra e realmente a educação física para eles naquela época tinha um sentido, mas a gente tem um processo de exclusão aqui grave. E aí as oportunidades eram distintas entre os gêneros, né? A gente vai ver lá na frente ainda, mas adiantando aqui, mais uma vez os meninos tinham mais possibilidades de praticar aqui essa educação física. O formato era mais aproximado de um treino, de novo, excluía os menos habilidosos, e a ausência de explicação sobre as razões e as escolhas dos conteúdos. A educação física aqui não se pensava, não se imaginava a questão do pensar, né? A questão do porquê fazer as coisas. A dimensão conceitual aqui praticamente não existia. E aí a gente vai avançando aí e chegamos nas nossas práticas inovadoras ou práticas renovadoras. O princípio básico dessas práticas é ensinar a educação física com os conteúdos específicos da disciplina, né? A disciplina rompe com o modus operandi tradicional de ensinar a educação física, como a gente viu, de forma esportivizada, e aí vai dar os seus passos para se tornar lá na frente um componente curricular. Tá? Quais são essas características? Os conteúdos variados, agora a gente tem o nascimento aqui ó, da cultura corporal, não nascimento, mas aí a cultura corporal como sendo o conteúdo basilar da educação física, não mais só o esporte. E aí a gente tem o jogo, a luta, a ginástica, a brincadeira,
a dança como elementos da educação física. E aí a gente tem o desenvolvimento de conteúdos de forma progressiva, com preocupação em sistematizar, já que agora ela está virando aí um componente curricular. O objetivo dessas práticas pedagógicas é envolver todos os alunos, resolvendo esse problema aqui da exclusão, tá? As propostas pedagógicas começam a nascer aí articuladas com o currículo da escola. O processo de avaliação também é articulado com os objetivos desse componente curricular. A educação física dando uma resposta do porquê e do para quê. E aí, vamos tentar entender um pouquinho mais como é que se dá esse processo de desinvestimento e das práticas pedagógicas inovadoras, para a gente não ficar no movimento simplório de achar que a culpa é apenas de um desejo, sem aprofundar mais esse aspecto. Tá? As dimensões compreensivas que a gente vai analisar são os processos de transformação da área, as condições objetivas de trabalho, a cultura escolar e sua relação com a disciplina, as disposições sociais do professor atualizado no contexto de trabalho. Tá? Então, primeiro, processo de transformação da área. A quebra, quando a gente tem aí as propostas pedagógicas renovadoras, a gente tem uma quebra da ideologia sobre o discurso legitimador da educação física. Nesse momento, a gente tem duas possibilidades aqui. O professor que se sentiu atacado na sua identidade enquanto professor esportivista, fica aí na dúvida, poxa, o que eu sempre fiz está errado agora. A educação física para mim era o esporte. Às vezes aquele cara lá que era um ex-praticante, o cara que tem uma experiência, uma simpatia por determinado esporte, vai sentir um impacto aqui. E aí ele vai poder se decidir se ele reconhece a educação física como agora uma prática inovadora, com maior respaldo, dando conta dos questionamentos da sociedade. E aí temos a opção, ou o cara que vai ficar na prática esportiva, vai bater o pé aqui, vai continuar fazendo uma prática, às vezes, não de abandono pedagógico e desinvestimento pedagógico. Alguns professores nesse momento aqui seguiram a linha tradicional, o que é diferente do abandono pedagógico, né? O desinvestimento pedagógico. A gente tem basicamente três movimentos: desinvestimento pedagógico, os professores tradicionais e os professores que procuraram práticas inovadoras. E aí é um movimento aqui de decisão, o que o professor vai seguir na sua vida profissional. Aqui a gente tem as condições objetivas do trabalho, que tanto influem no nosso dia a dia, né? A gente tem a remuneração, o tempo para planejar, jornada de trabalho, vários fatores aqui, os principais que são históricos na nossa disciplina, na nossa educação física, é a infraestrutura e material didático. Isso influencia bastante o trabalho do professor, e aí, de novo, é uma questão de decisão, como o professor vai agir nessa situação, né? Os professores inovadores, não sendo repetitivo, mas aí vão buscar práticas renovadoras e vão enfrentar isso aqui. A gente tem uma outra dimensão de análise compreensiva aí, que é a cultura escolar e sua relação com a disciplina. A educação física, essa invisibilidade, essa hierarquia que existe entre os saberes escolares, a educação física sofre um processo de preconceito, né? Um processo onde a educação física é muito ligada à dimensão procedimental e vai enfrentar realmente esse preconceito. E aí a gente vai ter duas opções. O professor aí de práticas pedagógicas inovadoras vai enfrentar aí, vai mostrar com todos os seus argumentos que a educação física está legitimada, que é um componente curricular como qualquer outro, e vai tocar suas práticas inovadoras. O professor com desinvestimento, com a prática de desinvestimento pedagógico, vai possivelmente aqui se vitimizar, por exemplo, e abandonar o que poderia ser um movimento de legitimação, ele vai cometer o que a gente está falando aí de desinvestimento pedagógico. E por último, as dimensões, disposições sociais do professor atualizado no contexto de trabalho. É o conjunto de processos de socialização do professor. Então, aí a gente vai ver o professor de práticas inovadoras tendo disposição para refletir, para flexibilizar o seu fazer. É o cara que está aí numa formação continuada e sempre se atualizando. Do outro lado, o professor de desenvolvimento pedagógico vai ter uma rigidez do sistema de suas convicções e vai menosprezar o que sabe, o que faz, e aí vai correr para a prática de abandono pedagógico. Então é isso aí, pessoal. Vamos para o próximo vídeo, a outra problemática da educação física. Obrigado.